Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 13. Deus é maravilhoso. A palavra de Deus, ela vai falar sobre a excelência do amor. E é um texto que o Espírito Santo, ele me colocou ao coração ontem para compartilhar com vocês, no momento que nós estávamos para ministrar a Santa Ceia, mas eu achei por certo deixar hoje para nós trazermos esta palavra e ter um tempo maior. E ainda ontem teve um dos obreiros que ainda leu esta mensagem, que está em 1 Coríntios capítulo 13. Os que encontraram, digam amém. Amém. Glória a Deus. Diz assim, amado: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda muito mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos seres humanos e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. Versículo 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O 8. O amor jamais morre. Todavia as profecias deixarão de existir, as línguas cessarão, o conhecimento desaparecerá. Porquanto em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Quando eu era criança, pensava como menino, sentia e falava como menino. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias das crianças. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como em um material polido. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Hoje, conheço em parte, então conhecerei perfeitamente, da mesma maneira como plenamente sou conhecido. Versículo 13. Sendo assim, permanecem até o momento estes três: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Amém? Você pode dizer comigo, amados: contudo, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior de todos é o amor. Amém? Glória a Deus. Você pode orar comigo um pouco, irmãos? Incline a sua cabeça, por favor. Feche os seus olhos para nós falarmos com o Senhor. Querido Deus Pai, no nome de Jesus Cristo, estamos, Senhor, nesse momento reunidos, Senhor, no Seu nome, para poder engrandecer o Seu nome e receber do Senhor as verdades contidas na Sua palavra. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu paraliso toda a intenção que pode vir contra a sua palavra, toda a intenção que o inimigo tem, Senhor, para poder parar, Senhor, a ministração desta palavra, eu agora paraliso no nome de Jesus. Deus, eu declaro que os corações aqui hoje presentes, Senhor, possam receber a sua palavra, possam ser ministrados pela sua palavra, Senhor, e que eles possam, Senhor, de uma forma, meu Deus, aleluia, livres, serem orientados pela sua palavra, para que esta palavra, Senhor, possa os guiar, Pai, possa os orientar, Senhor, em todo o tempo. Deus, eu apresento essa igreja em o nome de Jesus e rendo ao Senhor toda a honra e toda
toda a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Amados, nós estamos diante de uma palavra aonde ela vai ressaltar a importância do amor. E a gente sabe, irmãos, que a questão do amor hoje está banalizada, principalmente no segmento cristão. A gente ouve mensagens de diversos tipos, mensagens com diversos segmentos, mensagens que engrandecem a vida financeira, mensagem que engrandece o relacionamento entre casais, mensagens que engrandecem a fé, mensagens que engrandecem até mesmo o arrebatamento da igreja. Mas nós paramos para observar que a mensagem para viver o amor, ela tem ficado escassa. Ela tem ficado meio que distante da igreja. E diante dessa necessidade, eu quero mostrar para vocês, à luz da palavra, dentro das Escrituras Sagradas, uma igreja que vivia uma necessidade de viver o amor. Uma igreja que tinha a necessidade de praticar o amor. E essa igreja é a igreja de Corinto. Nós acabamos de ler que o apóstolo Paulo, nessa carta escrita, ele traz um assunto que ele escreve àquela igreja e ressalta a importância de viver o amor. Agora, se Paulo escreveu ao ponto de aquela igreja receber essa carta e ressaltando nessa carta a excelência do amor, você percebe que no versículo de número 13, você pode permitir que sua Bíblia fique aberta comigo, por favor, amados? Capítulo 13, versículo 13. O apóstolo Paulo, ele ressalta nesse último versículo, no versículo de número 1, ele abre a importância do amor, e no versículo 13, que é o fechamento do capítulo, ele também faz questão de ressaltar a palavra amor. Então ele coloca três coisas de muita importância na nossa vida, que é fé, esperança e amor. Mas ele deixa claro que desses três, o maior é o amor. E agora a gente percebe, irmão, sabe o quê? Que a igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha a totalidade das manifestações a respeito dos dons espirituais. A igreja de Corinto era uma igreja que ela tinha a totalidade das manifestações dos dons do Espírito. Vê se você consegue me entender o que eu quero, em nome de Jesus, te alcançar. Uma igreja que ela tem a totalidade dos dons e das manifestações do Espírito, não era para ela ter dificuldade de viver o amor. Amém? Uma igreja que ela está adotada, que ela está firmada com a totalidade das manifestações dos dons, não era para ela ter dificuldade em viver nada da parte de Deus. Mas a Bíblia ressalta que aquela igreja, ela teve a necessidade de ser instruída, de ser ensinada a respeito do amor. A Bíblia Sagrada mostra, você pode abrir lá no capítulo 1, da primeira carta mesmo que nós estamos. Capítulo de número 1, versículo de número 7. A palavra de Deus, ela ressalta o seguinte: de maneira que não lhes falta nenhum dom espiritual. Essa igreja, amados, ela não tinha necessidade das manifestações dos dons. É tanto que o apóstolo Paulo, na mesma carta, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, ele fala e ele traz o assunto a respeito das manifestações do Espírito. E no capítulo de número 12, ele começa a detalhar as manifestações do Espírito, que se divide em 9 partes, que são denominadas os dons
espirituais, ou os dons, a capacitação de Deus, para que a igreja na terra, ela tivesse como usar essas ferramentas para engrandecer o nome do Senhor e para que as coisas neste mundo fossem mais fáceis. Mas a gente observa que se é uma igreja que tem a totalidade, conforme Coríntios 1:7 está dizendo, essa igreja, irmãos, era para ela se posicionar e não precisar ser chamada a atenção diante de algumas questões que ela praticava, que mais ela parecia ao mundo do que um povo novo, separado e que vai morar no céu. A igreja de Corinto, amado, me permita chamar a sua atenção, fique comigo nesse culto. Era uma igreja que ela tinha uma poderosa manifestação nas línguas estranhas, nos dons do conhecimento, nos dons de curar, nos dons de fé. Ela se movia, era uma igreja que ela sempre estava ativa, ao ponto de que Paulo começa a querer ministrar, ele ministra, não só quer, ele ministra a organização dos dons na igreja, que é a partir do capítulo de número 14. Paulo começa a colocar em ordem cada manifestação que é surgida na vida dos crentes, dizendo que cada um precisa profetizar em um tempo, que cada um precisa falar em línguas estranhas em um tempo, e Paulo começa a colocar isso meio que em ordem, mostrando com essa organização dele que a igreja era uma igreja desorganizada. Amém, queridos? Amém. Que não adianta ter uma totalidade de coisas e estar vivendo uma bagunça. Que não adianta, irmãos, orar em línguas e ter a vida desajustada. Que não adianta, amados, estar aqui se movendo nos dons e tendo a vida fora da palavra. Então Paulo vê a necessidade de organizar aquela igreja. Preste bem atenção comigo para você poder entender, para nós chegarmos na questão do amor, que era uma igreja que possuía a capacitação dos 9 dons. Capítulo de número 12, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, me acompanhe por favor, ele diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Ou seja, em outra versão está dizendo assim: a respeito dos dons, eu não quero, irmãos ou amados irmãos, que vocês sejam ignorantes. Você sabe que é uma pessoa ignorante, é uma pessoa sem um conhecimento a respeito de algo. Então Paulo está ministrando e dizendo assim: eu não quero que vocês, que têm a capacitação total do Espírito, sejam ignorantes a respeito dos dons do Espírito. Que vocês saibam para que servem esses dons e que vocês permitam esses dons se manifestar em vocês. Então a gente, irmãos, muitas das vezes, o que falta à igreja de Deus, à igreja de Jesus, é o conhecimento. Porque nós somos um povo, amém, aleluia, que somos, irmãos, favorecidos por tudo. Nós somos um povo que Deus capacitou. Mas muitas das vezes nós vivemos como um povo que não tem a capacitação. Muitas das vezes nós vivemos como um povo que somos, irmãos, ignorantes. Tem mesmo, mano. E aí o que a gente percebe, amados? Que Paulo, ele abre o capítulo de número 12 e ele diz assim: eu quero que você não seja seu cabeçudo ignorante. Está na Bíblia, irmãos. O cabeçudo está por minha conta, mas está na Bíblia a palavra ignorante. E essa ignorância é a respeito do que está no contexto do texto. Não era a respeito de outra coisa a não ser a respeito dos dons. Que pessoas são movidas dentro de igrejas, pessoas são movidas pelos 9 dons, pessoas se movem na igreja pelos dons, mas têm a vida desajustada.
outros ainda, deixa eu ir mais além. Eles pensam porque se movem nos dons, porque ora em línguas, porque profetiza, porque tem conhecimento, porque tem interpretação, porque tem. Ele esquece, amado, tem tanto que esquece de viver a palavra. Mas são coisas que você e que aquela igreja, ela precisava ter conhecimento. Ela precisava saber com quais finalidades aqueles dons estavam inseridos naquela igreja. Com quais finalidades aqueles dons estavam postos para aquela igreja. Preste bem atenção, irmãos, que eu estou falando de uma igreja que ela tem a totalidade dos dons. E como eu te falei, uma igreja que tem a totalidade dos dons, não era para ela ter essas dificuldades. Mas sabe o que acontece nessa igreja? Abra comigo, por favor, a sua Bíblia e volte comigo no capítulo de número 1. Essa igreja, ela vivia em total desarmonia. Preste bem atenção, uma igreja que tem a totalidade dos dons, não era para ela viver da forma que ela vivia. Por quê? Preste bem atenção, o Espírito de Deus, porque Paulo diz isso na carta, aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que as 9 manifestações que surgem nesse capítulo, ele fala que é um único Espírito, que é o mesmo Espírito operando em todos. Amém, amados? Então é o mesmo Espírito que usa um na profecia, é o mesmo Espírito que está usando o outro para interpretar. O mesmo Espírito que usa um no conhecimento, é o mesmo Espírito que está usando o outro, aleluia, no dom de cura. Então era uma igreja completa nos dons. Então não era uma igreja, irmãos, para ter tanta dificuldade como ela tinha. E olha o que acontece com uma igreja que tem a totalidade dos dons. Ela está entre elas, amados, brigando. Ela está entre elas, amados, querendo montar participação de A, de B, de C e de D. Ao ponto de que Paulo escreve, e ele é instruído por alguém que congregava naquela igreja, e começa a dizer o seguinte: a igreja aqui, ela está rachada. A igreja aqui, ela se dividiu em 4 partes. Mas como é que uma igreja consegue se dividir em 4 partes? Porque existem pessoas dentro da igreja que ela se levanta contra a liderança, ela se levanta contra o que é pregado, ela se levanta contra o que é ensinado, e ela começa a atrair os seus adeptos, as pessoas, ela consegue fazer com que a cabeça das pessoas mudem, ao ponto de que as pessoas que estão lhe ouvindo entenda que o que está sendo pregado é errado, entenda que a liderança está errada e que ela está certa. Então ali começa a nascer a divisão dentro de uma igreja. Começa a nascer as grandes panelas dentro de uma igreja. E olha o que diz aqui, amados, no versículo de número 11. Vem comigo, por favor. Caros irmãos, fui informados a vosso respeito pelos da família de Cloé, que existem discórdia entre vós. Preste bem atenção, versículo 12. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar: eu sou de Paulo, enquanto o outro declara: eu sou de Apolo, o outro: eu sou de Pedro, e o outro ainda: eu sou de Cristo. A igreja que está numa totalidade, irmãos, uma igreja que tem o Espírito de Deus lhes orientando, não é para ela estar com essa dificuldade. Uma igreja que se diz ter a totalidade da manifestação do Espírito, porque a manifestação do Espírito é óbvio que são várias, mas biblicamente nós temos de forma de comprovação que há 9 dons. Que é uma oferta da parte de Deus para a sua igreja, que é um presente de Deus para o seu corpo, para o corpo de Cristo, para poder facilitar a vida na terra. Imagine você se nós não tivéssemos o dom de cura. Imagine você se nós não tivéssemos o dom do conhecimento. Imagine você se essa igreja não tivesse o dom de orar em outras línguas. Imagine você, amado, se essa igreja não tivesse o dom da fé.
seria esta igreja? Com certeza, irmãos, não seria uma igreja como é hoje. Seria uma igreja bem pior, seria uma igreja doente, seria uma igreja anêmica. Mas quando Deus resolveu inserir os dons, Ele resolveu dar de forma gratuita, Ele resolveu, querido, presentear a igreja, foi para que a igreja se ajustasse. A manifestação de Deus dentro de uma igreja é para haver reajuste, é para haver, irmãos, ajustes. Eu percebo dessa forma, amados, lá como Paulo escreve também aos Efésios, a respeito de quando Cristo morreu e Ele foi elevado por Deus. A Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. E sabe como foi esses dons, irmãos? Foi para que chegasse ao aperfeiçoamento, para que o corpo da igreja, para que a igreja na terra, ela fosse aperfeiçoada. Então ele chama um para apóstolo, ele chama um para mestre, ele chama um para pastor, ele chama um para doutor, ele chama para evangelista. Com qual finalidade? Para poder fazer com que o corpo seja perfeitamente ajustado. Aí a gente está em Corinto, porque você está lá comigo, eu percebo que já tem alguns irmãos lá comigo em Corinto, aleluia, e a gente está dentro, sentado naquela igreja. E a gente já consegue ver a bagunça que está a igreja. É uma igreja que está todo mundo orando em línguas, é uma igreja que tem profecia, é uma igreja que tem milagre, mas é uma igreja que tem bagunça. Preste bem atenção. Eu quero que você enfatize, amado, a importância de que uma igreja que preza e que tem os dons, é uma igreja que tem que ser melhor. Uma igreja que tem a manifestação do Senhor dentro dela, não é uma igreja para poder viver numa situação como essa que nós estamos vendo. Paulo, ele foi informado que naquela igreja estava havendo discórdia. Que naquela igreja estava havendo dissensões. Pessoas que eram manifestadas pelo Espírito de Deus, pessoas que eram usadas pelas manifestações do Espírito Santo, as mesmas pessoas, elas abriam espaço para haver entre elas rachaduras, ao ponto de que Paulo, ele é acionado, ele é comunicado que aquela igreja, ao invés de ser uma unidade, ela está em 4 partes. Tem grupos dentro da igreja que gostam mais da pregação de A. Tem grupos na igreja que gostam mais do louvor de B. Amados, e nós não fomos chamados, irmãos, para poder fazer seleção dentro da igreja. Nós fomos chamados para viver unidade. Nós fomos chamados, queridos, para viver um corpo. Porque a oração de Jesus no Evangelho de João, capítulo 17, se não me falha a memória, no versículo de número 22, a palavra de Deus é clara em nos dizer que Jesus está em oração e ele pede ao Pai para que todos sejam um. Nesse mesmo capítulo de João, capítulo 17, Jesus, ele faz 3 tipos de orações. Ele ora por si, ele ora pelos discípulos, e ele agora está orando por aqueles que haveriam de ser salvos pelo sacrifício do Calvário. Você entende o que é isso? Jesus orando por algo que ele via no futuro. Isaías notou isso muito bem quando ele escreveu o capítulo 53 do seu livro. Ele disse que ele já nos via no futuro de uma forma alcançada. Aleluia! Jesus, irmãos, tudo que ele fez foi com um objetivo. Tudo que Jesus fez foi com um alvo. E sabe quem era o alvo de Jesus? Levante sua mão e diga: fui eu. Aleluia. Você pode aplaudir a ele também, porque você é alvo. Você é alvo, querido, de vitória do Senhor. A palavra mostra que diante desses fatos ocorridos em Corinto,
a questão da igreja está dividida, Paulo escreve e ressalta a seguinte questão. No versículo de número 13, do capítulo de número 1, ele diz assim: ora, acaso Cristo está dividido? Paulo faz uma pergunta para poder chamar a atenção da igreja. Paulo faz uma pergunta para poder atrair a atenção dos divisores da igreja. Porque, amados, o objetivo de Deus, o objetivo de Jesus é que todos sejam um. Que todos pensem de uma única forma, que todos cheguem a um único conhecimento, que todos cheguem a um tipo de salvação. O maior desejo de Deus, irmãos, é que o homem se salve. Você entende isso, amados? O desejo de Deus é que todo homem se salve. Você sabe o que quer dizer isso? Isso mostra, amado, que Deus não tem prazer em divisão. Isso mostra, amado, que Deus não quer perder A, Deus não quer perder B. Deus quer o seu povo em totalidade. Aí Paulo pergunta: por acaso está Cristo dividido? Aí ele ainda continua dizendo: foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Sabe o que é isso, amado? Paulo estava revoltado. Paulo não entendia porque uma igreja que tinha a capacitação de Deus em manifestações dos 9 dons era uma igreja que estava dividida, era uma igreja problemática. Porque tem coisas, amados, que acontecem que é inadmissível. Tem coisas que acontecem na vida da igreja que nós não podemos aceitar. E todos nós, irmãos, devemos nos posicionar em responsabilidades. Devemos fazer a nossa parte. Você precisa se esforçar para que a parte do corpo que lhe cabe seja de uma forma completa. O outro precisa da mesma forma também se posicionar para o que cabe a ele também ser completado. Então Paulo está de uma forma indignado. Paulo está escrevendo à igreja e colocando diante deles: isso é inadmissível. Como é que pode uma igreja que tem a totalidade dos dons, uma igreja que é revestida pela capacitação de Deus, está entre eles divididos? Está entre eles falando cada um uma língua diferente, querendo o mal um do outro. Olha só, amados, como essa igreja de Corinto estava vivendo. Não bastando, irmãos, não bastando o que está aqui acontecendo, sabe o que a palavra de Deus mostra? Vamos para o capítulo de número 6. Aleluia. Glória seja dado o nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos mostrar agora que, como não bastasse uma igreja que tinha a totalidade dos dons, que estava vivendo entre si dividida, que pessoas no meio dela não aceitavam a liderança, não aceitavam o que a liderança que era imposta fazia. Então cada um se levantava, se manifestava de uma forma, ao ponto de dividirem aquela igreja em 4 grupos. E você sabe que um grupo, ele possui uma liderança? Você sabia que cada grupo possui uma cabeça? E Paulo levanta-se e se manifesta contra aqueles grupos e pergunta: foi Cristo dividido? Foi eu que batizei vocês? Foi eu que morri no lugar de vocês? E aí Paulo continua tratando de assuntos que naquela igreja estava em alta. Ao invés daquele povo estar vivendo em harmonia, porque o Espírito tinha sido derramado de uma forma total, aquele povo não usava, irmãos, a capacitação, o benefício de Deus ao seu favor, eles usavam contra si. Existia naquela mesma igreja discórdia,
ao ponto de que uma pessoa que se levantava contra o outro, de uma pessoa que muitas das vezes falava mal do outro, dentro daquela igreja, uma pessoa que se manifestava contra o outro, eles queriam resolver isso na justiça. Eles queriam, irmãos, porque eles não achavam que era certo. Então, se você, meu amado, falou de mim, você vai ser processado. Se você fez algo contra mim, você vai pagar na justiça. Paulo, irmãos, quando soube disso, Paulo ficou indignado. Paulo falou: impossível. Será que isso está acontecendo numa igreja que se preza o nome do Senhor? Será impossível que está acontecendo isso numa igreja que professa a fé? Será que isso está acontecendo numa igreja que já foi salva por Jesus? Olha o que diz aí no capítulo de número 6, versículos 6 e 7. Abra sua Bíblia, por favor, para você poder acompanhar o que está dizendo as Escrituras. Versículo de número 6 diz assim: contudo, ao invés disso, um irmão recorre ao tribunal contra outro irmão e apresenta tudo isso diante de incrédulos. Versículo 7. Só o fato de haver entre vós processos judiciais uns contra os outros revela que já estáis derrotados. Ao invés disso, por que não deis preferência a sofrer a injustiça? Por que não arqueis com o prejuízo? Olha aqui, amados. Paulo está dizendo, irmãos, que essas coisas nós precisamos suportar. Que ao invés, querido, do seu irmão errar com você e você querer o dano para ele, querer, querido, que ele sofra, o Senhor está dizendo: eu já sofri por vocês, amem uns aos outros, estejam no lugar um dos outros. E era uma igreja, irmãos, que era revestida dos 9 dons. Você percebe que essa história, ela ainda acontece nos dias de hoje? Você percebe que a igreja da atualidade é uma igreja que ora em língua, é uma igreja que usa fé, é uma igreja que pula, é uma igreja que dança, é uma igreja, amado, que faz tudo, mas que também está vivendo na mesma história de Corinto, está vivendo dissessões, está vivendo, irmão querendo matar irmão querendo prejudicar o irmão querendo ver o outro caído. Amados, está Cristo dividido? Amados, foi quem? O homem que morreu no vosso lugar? Não. Não, igreja. Não, igreja. Foi Cristo quem morreu em seu lugar. A igreja precisa estar mais centrada em Cristo. A igreja precisa, irmãos, um pouco de dar atenção para muita coisa que ela tem ouvido e prestar mais atenção à palavra. Porque uma igreja que não ouve a palavra, uma igreja, amados, que ela não permite ser orientada pela palavra, ela sempre vai andar quebrando a cara. Uma igreja que ela não ouve as instruções do seu pai, um filho que não ouve as instruções da sua mãe, ele sempre vai ter decepções na vida. Mas o filho que obedece, aleluia, ele sempre vai ser alcançado, ele sempre vai ser orientado para ter uma vida melhor. Paulo não para. Paulo continua vendo uma situação dentro dessa igreja e ele está falando: isso é impossível. Um povo que está vivendo igual o mundo, um povo que se comporta pior do que quando estava no mundo. Porque nem no mundo, amados, o povo tratava uns aos outros dessa forma. Então Paulo está indignado, Paulo está revoltado. Como é que uma igreja que se diz militante, como é que uma igreja que tem os 9 dons, como é uma igreja que Jesus morreu por ela, como é que uma igreja que tem o seu nome no livro da vida, ela está em intriga, ela está dividida, ela está querendo o mal do outro? Então, o versículo de número 7, acompanhe comigo, ele diz assim: só o fato de haver entre vós processos judiciais, uns contra os outros, revela que já estáis derrotados.
Você entende isso, irmão? Que se levantar um contra o outro, amado, te mostra uma posição que é sua. Porque se você levanta um contra o outro, você está se levantando contra si mesmo. Quando você se posiciona para que o outro não avance, para que o outro não cresça, é você, amado. Você é membro de um único corpo. Você, querido, está no mesmo reino. E o apóstolo está, é ele, a Bíblia. Não são palavras do pastor, irmão, são palavras de Deus. Deus está dizendo que da forma que as pessoas se comportam em se levantarem uma contra as outras, já demonstram um estado de derrota. Porque ao ponto das pessoas se prepararem para poder se vestirem contra os outros, irmãos, Efésios capítulo de número 6, abra sua Bíblia por favor, vamos ver também um outro conselho do apóstolo. Vá comigo mais alguns capítulos, alguns livros para frente. Efésios capítulo de número 6. Versículo de número, aleluia, 12. Efésios 6, 12. Olha o que o apóstolo diz: porquanto nossa luta não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Você ouviu, amado, que você precisa se posicionar para poder estar firme contra alguém, mas não é contra seres humanos. Porque o ser humano, amado, em si, ele não traz, amado, nenhum prejuízo para você. Mas as forças que atuam por trás, as forças que são inseridas por espaços dados, são essas forças que a Bíblia diz: permaneça inabalável. E não é uma força, irmãos, não é uma posição que você precisa permanecer para lutar, porque Jesus já lutou e conferiu a você o direito de ser mais do que vencedor. É para você se posicionar crendo que você é poderoso, é para você se posicionar crendo que a palavra te favorece. Porque se você entende que você precisa se posicionar para lutar, não valeu nada o que Cristo fez. E a Bíblia diz, querido, que Ele envergonhou toda a potestade, todo o principado. Ele colocou de uma forma pública e favoreceu a você, favoreceu a igreja. Então como é que eu me posiciono, pastor, para ser vencedor diante dessa questão? Crendo que o que Jesus já fez foi o suficiente para mim viver uma vida tranquila. Como é, pastor, então que eu tenho vitória? Crendo no que a Bíblia diz que Cristo já fez. Porque se eu não creio no que Cristo já fez, eu ainda vou lutar contra o diabo. Se eu não creio que Cristo já o destruiu, eu ainda vou me preparar no caráter santo e vou dizer: vem capeta, porque eu vou lhe dar uma voadora gospel. Então, irmãos, eu vou suar, eu vou cansar. Mas se eu creio e eu me posiciono e eu vejo, Ele já o destruiu, Ele já o esmagou, Ele o reduziu a nada, Ele me elevou acima de toda a potestade e todo o principado, e Ele eu sou mais do que vencedor. Aleluia, aleluia! Eu não vou precisar mais lutar. Se eu creio, eu me posiciono. Amém. O diabo vai tentar me tirar dessa posição, mas eu não o permito. Porque quando ele vem, eu falo: o seu lugar é debaixo do meu pé. Bate o seu pé assim, querido. Bate o pé, bate o pé, bate o pé. Amado, o diabo é aí o lugar dele. Agora tem crente que
que ele gosta de lutar um Muay Thai. Então é problema seu, querido. Se você gosta de levar uns golpes na sua face, é problema seu. O que Cristo fez já foi para te isentar, foi para te livrar de qualquer golpe. Agora você precisa fazer o quê? Se posicionar aqui. Só você ficar aqui, em uma posição que a palavra diz, em uma posição que a Bíblia te ensina. Então se você fica nessa posição, o diabo fala, eu não consigo contra ele. Aí o diabo olha para você e fala, não tem o que eu faço que eu derrubo aquela crente. Aí o diabo olha para você e fala, rapaz, eu já estou cansado. Ele reúne lá onde ele tem que reunir, não sei se nos infernos, se nas ruas, se algum lugar ele vai reunir, vai falar de você e falar, eu já desisti, porque contra ele não pode. Entendeu, amado? Mas você precisa crer no que Cristo já fez. E Paulo está tratando esse assunto na igreja em Corinto a respeito das demandas que os irmãos estavam vivendo entre si. Paulo está tratando um assunto que a igreja que se tinha os 9 dons, a capacitação de Deus para viver de uma forma melhor, era para ser, irmãos, um exemplo a esta igreja. Mas glória a Deus que ela continuou sendo um exemplo. Sabe para quê? Para você não fazer igual a ela. Ela foi exemplo, amados, para você não a imitar. Então o apóstolo Paulo, ele vai avante, e ele chega no capítulo de número 13, e ele começa a falar sobre a importância do amor. Então o apóstolo Paulo, ele começa a ressaltar que o amor, ele é o dom supremo. Então o apóstolo Paulo começa a colocar diante daquela igreja que tinha uma vida mais parecida com o mundo do que parecida com Cristo, que não adiantava, amado, orar em línguas. Você está me ouvindo? Diga, eu estou vivo. Diga mais animado, eu estou vivo. Paulo começa a ressaltar, querido, sabe o que? A importância desse dom. Ele começa a dizer, queridos, que todos os dons, ele tem a sua devida importância. Mas tem um dom que não, amados, que ele é superior. Que o falar em línguas não resulta em nada, porque o mesmo apóstolo diz que o que profetiza, ele vai deixar de profetizar, que as línguas vão desaparecer, que quem tinha o conhecimento também vai passar, quem interpretava as línguas vai deixar de interpretar. Sabe o que ele ressalta, amado? Que esses dons, comparado ao amor, são coisas supérfluas. Ele coloca a excelência do amor acima, porque, querido, os mandamentos de Deus, ele se resume: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e o próximo como a você mesmo. Nós precisamos, irmãos, ser mais crentes Bíblia. Nós precisamos, amados, estar mais centrados nas Escrituras. Você acha porque muito crente está vivendo uma vida de derrota? Porque você acha que muito crente está vivendo uma vida desgraçada? Você acha, amado, que é Deus que está ali provando? Isso é uma saída que Ele tem para os problemas. Porque Deus não prova ninguém. Deus não tem prazer, querido, de permitir uma desgraça, de permitir uma situação na vida de um filho, enquanto Ele o tirou do mundo, enquanto Ele deu a Jesus para morrer no lugar daquela criatura, para que ele hoje fosse filho. Mas Paulo está de uma forma ensinando aquela igreja, para que aquela igreja se posicione em uma situação que lhe favorecesse. Então o apóstolo Paulo começa a dizer: ainda que eu falasse a língua dos seres humanos, todos os tipos de línguas, em conhecimento da terra, e ainda que eu falasse a língua dos anjos, se eu não tiver amor, se eu não tiver o amor,
vai ser como um sino que tine, como um metal que ressoa. E você entende que Paulo colocou a questão de sino e metal que ressoa diante, irmãos, do que era natural para eles. Paulo não pega aqui, querido, um símbolo. Paulo não pega aqui algo para poder comparar, para que aquele povo ficasse assim, ó. Mas o que tem a ver amor com o sino? O que tem amor a ver com o metal? Paulo fala a linguagem deles, queridos. Nessa época aqui, eles adoravam o deus Dionísio e a deusa Cibele. E eram deuses que eram acionados com um soar de metais. Eram deuses que eram alertados em uma forma pagã, com o ressoar dos sinos. Então Paulo está falando de uma linguagem que eles entendem. Paulo está dizendo que a mesma coisa, como eles foram convencidos que aqueles deuses eram deuses mudos, que eram deuses cegos, que não serviam para nada, assim seria se eles não tivessem o amor. Você entendeu? Porque quando você não ama, quando você não se submete à palavra, amado, você é como se fosse a velha natureza lá fora no mundo. Versículo de número, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Capítulo 12, versículo de número 2. Para você entender de uma forma melhor o que eu estou te dizendo. Sabeis que quando ereis pagãos, de uma maneira ou outra, fostes fortemente atraídos para os ídolos mudos. Quando vocês estavam, Paulo dizendo para a igreja em Corinto, quando vocês estavam no mundo, vocês de uma forma fortemente, vocês foram atraídos para aqueles deuses. Vocês levavam um ritual em que vocês precisavam usar metais, formas de provocar som, para que os deuses talvez pudessem se mover. Mas eles eram mudos, eles não tinham vida. E a mesma coisa quando você hoje está na posição de fé, hoje você é um crente salvo, hoje você é uma pessoa salva, hoje você é uma pessoa que professa a fé em Jesus. Você precisa, querido, ter atitudes que bendiga a palavra. A igreja salva é aquela igreja que ela tem atitudes de acordo com as escrituras. Uma pessoa que vai morar no céu é uma pessoa que anda de princípios com a verdade. Uma pessoa que se preza, que antes a sua vida era de derrota, que antes era um beberrão, que antes vivia uma vida de prostituição e adultério, hoje ela tem que andar pelas escrituras sagradas, porque a sua vida passada já passou, porque, querido, o mundo já não faz mais parte da sua vida, e hoje ele tem compromisso com Deus e com a verdade. Então Paulo está ressaltando a importância, aleluia, que nós precisamos ter em relação ao amor. A Bíblia mostra que no capítulo 4 das cartas de João, na primeira epístola, no versículo de número 8, João ele escreve e ele coloca a seguinte frase. Ele coloca o seu posicionamento em relação a Deus, dizendo que Deus é amor. 1 João 4, 8. Ele diz assim: Deus é amor. Entenda bem que ele coloca que aquele que não ama, ele não conhece o amor. Ele está dizendo, amado, que quem não ama, embora, amados, o amor hoje, muitas pessoas
associa a muitas coisas. Muitas pessoas hoje associam o amor com as paixões da vida. Muitas pessoas associam a palavra ou a condição de amar às paixões carnais. Eu amo quando eu me simpatizo com ele. Eu amo quando eu vou com a cara dele. Eu amo quando eu vou com a cara dela. O meu santo não bate com o dele. Amado, você tem santo. Porque, querido, quem mais usa essa linguagem é as pessoas do mundo, pessoas sem Deus e pessoas que são escravizadas pelo diabo. Porque o Espírito de Deus, que é santo e que está em A, ele vai ter comunhão quem está em B, ele vai ter comunhão quem está em C, ele tem comunhão um com os outros, querido. Mas a igreja de Corinto, preste bem atenção, era uma igreja individualista. A igreja de Corinto era uma igreja que estava dividida. A igreja de Corinto era uma igreja que tinha prazer em levar o seu irmão ao judicial. A igreja de Corinto era uma igreja, amado, que tinha prazer de ver o outro irmão caindo. E Paulo está dizendo: tudo vai passar, mas aquele que ama vai morar com o amor. Aquele que ama vai morar com o amor. Porque Deus é amor. Quando você ama, amado, você conhece o amor. E sabia que para você conhecer o amor, muitas das vezes você é colocado a teste. Porque como é que você vai saber se você ama, se você nunca viu ou se deparou em uma condição para provar o teu amor? Porque a Bíblia diz que ele provou o seu amor para conosco. Paulo escreve dizendo assim: pois Deus provou o seu amor para conosco. Sabe como? Quando entregou Jesus para morrer no seu lugar. E muitas das vezes, amados, nós temos a oportunidade, você tem a oportunidade de mostrar que ama alguém. E glória a Deus pelas oportunidades que Deus nos dá. Mas quando nós temos essa oportunidade de amar, quando nós temos a oportunidade de abraçar alguém e ajudar, a igreja não faz. A igreja, ela não faz. Porque nós estamos vendo aqui história verídica de um povo que está nas Escrituras Sagradas, um povo que é mencionado nas Escrituras Sagradas, que ele não vivia o amor. Então João está dizendo: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você pode recitar esse versículo no 1, 2, vamos lá. 1, 2. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mais alto, mais alto. 1, 2. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você entende então, amado, que é só amando que você conhece a Deus. É só você suportando os fracos que você conhece a Deus. Agora, irmãos, o engraçado é que por aí, não aqui, preste bem atenção, não é aqui que isso acontece não. Por aí está cheio de pessoas que dizem que é assim com Deus. E sabe qual é o resultado, irmãos, das suas vidas? Sabe como é que eles vivem? Um perseguindo o outro. E são pessoas que estão assim com Deus, ó, eles dizem. E vai dizer que eles não conhecem a Deus. Vai dizer que uma pessoa que profetiza, que canta labacheia, ela não conhece a Deus. Ela está capaz, amado, de colocar a mão na nossa cabeça e dizer assim: manifesta. E a gente vai dizer: manifestar o quê? E ele vai dizer manifestar e a gente vai dizer: só se for o amor. Porque uma pessoa que profetiza, uma pessoa, amado, que dá glória a Deus constantemente, e ela não tem a sua vida enquadrada na Bíblia, é em vão. É melhor, querido, se ela não tivesse o dom de língua, é melhor se ela não tivesse dom nenhum, mas ela tivesse exclusivamente o amor. Porque o amor se resume em tudo. O amor se resume em tudo.
capítulo 13, venha comigo por gentileza. Paulo ele vai colocar, irmãos, a questão de como é o amor. Paulo vai colocar no versículo de número 4. Ele começa a dizer: o amor é paciente, bondoso, não inveja, não se vangloria, não é arrogante, não porta de maneira inconveniente, não age de forma egoísta, não se enfurece, não guarda ressentimento. Eu não vou com a cara dele mesmo, pastor, mas depois eu vou mais. A igreja de Corinto, irmãos, precisa conhecer o que é o amor. A igreja de Corinto, queridos, tem todos os dons que lhe favorecem, mas não sabe o que é o amor. Ela não conhece a Deus. Vocês concordam comigo que uma igreja que não tem amor, ela não conhece a Deus? Porque 1 João 4,8 diz que aquele que não ama, não conhece. Então eu posso dizer para você, não é um novo evangelho não, amém, queridos? Você pode levantar a mão e dizer: isso não é novo evangelho. Levanta a mão, amado, diga animado: isso não é novo evangelho, isso é o evangelho de Jesus. Porque, amados, preste bem atenção, uma igreja, irmãos, que ela não tem amor, ela não tem Deus, porque Deus é amor. Uma igreja, queridos, ela pode ter tudo. Hoje o Senhor usou a boca do seu santo filho e diz que muitos crentes vêm à festa animado com Jesus, mas quando termina a festa, vai para casa e deixa Jesus para trás. Você entendeu o que Deus quis dizer, amado? Que tem muito crente, irmãos, que vem de uma forma para a igreja, mas ao invés dele se posicionar no que ele é orientado, ao invés dele ser impactado pela palavra, ele deixa Jesus em qualquer lugar. Na primeira esquina que ele passar, Jesus fica lá. Põe na gaveta também. Põe na gaveta, esquece dentro do carro. Ele chega com o seu carro na sua casa, mete a porta, pá! Jesus ficou lá dentro, porque não deu nem tempo de sair. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida digna de filhos de Deus. Você precisa se comportar à altura do que a palavra de Deus quer que você viva. E eu não estou pregando, amados, um novo evangelho, como eu te disse, não. Eu estou pregando o evangelho de Jesus. Eu estou pregando o que está nas escrituras sagradas. Uma igreja que não tem amor é uma igreja que está sem Deus. E eu conheço muita igreja sem Deus, mas vai eu dizer que estão sem Deus lá, que eu sou fuzilado. Porque é uma igreja do reteté divino. É uma igreja do canta laia. A laia está viajando, não quer cantar aquela noite, queridos. Entendeu? É uma igreja do eis que te digo, eis que te falo, eis que tu me canta, eis que tu me leva. Mas e o amor, querido, aonde está? Ei, o amor onde está? Ei, Deus está dizendo: eu sou o amor. Ei, Deus está dizendo: eu quero aparecer na tua vida porque eu sou o amor. Você pode aplaudir e glorificar Ele. Você pode bendizer o Senhor. Está cheio, irmãos, de pessoas vivendo igrejas em Corinto. Está cheio de irmãos de Corinto espalhados pelo mundo. Está assim, queridos. E se essa igreja de Corinto não se converter, se essa igreja de Corinto não reconhecer Deus como amor, está difícil chegar no reino do amor. Preste bem atenção, que são pessoas que vivem no mesmo reino, mas são pessoas que não amam. E Deus está dizendo: eu sou amor. Você ama a Deus na proporção que você ama quem está do seu lado.
Você ama a Deus, só um minuto, irmã. Você ama a Deus quando você ama a pessoa que está do seu lado. Preste bem atenção. Você ama a Deus em atitudes com esta pessoa que está do seu lado. Veja comigo o que diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 6. Capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, versículo 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois a sua felicidade está na verdade. Alguma coisa acontece com o irmão só porque ele mexeu comigo, só porque ele me chamou de gordo, só porque ele me chamou de magro. Alguma situação sucedeu com ele, eu me alegro. Aí eu vou dizer: eita Deus bom, eita Deus grande. Não, querido, está errado. O amor não se alegra com a desgraça do outro. O amor, ele não festeja enquanto o outro não está dando certo. Irmãos, tem muitas pessoas, queridos, que podem me ter até como taxativo, até como pastor, que não sei nem do que, mas eu vou morrer pregando essa verdade. Eu vou morrer, querido, pregando esta verdade. Você está pensando o quê? Que já tem crente que saiu da nossa igreja porque não aceita essa palavra. Tem crente que não veio hoje para o culto porque não aceita esta palavra. Sabe por quê, queridos? Porque diz que ama a Deus, mas estão aí em intriga uns com os outros. São pessoas que por fora estão mostrando uma vida, mas por dentro Deus sabe quem é quem. 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 Você está pensando o que, amado? Que eu não sofro por causa da palavra? Você está pensando que muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da nossa igreja que ela aceita tudo que eu prego? Você está pensando que muitas das vezes Deus não me revela? Que o Espírito fala: filho, olhe por fulano, porque a palavra não está fazendo efeito no coração dele. Aí eu olho para a vida de fulano, é ovelha do meu pasto, e eu vejo como está a sua vida, uma vida de derrota, uma vida que dentro da sua casa, querido, só Deus sabe como está. É resultado de não querer ouvir a palavra. É resultado, irmãos, de não querer se submeter às Escrituras. Porque está cheio, queridos, de crente em Corinto dentro das igrejas. Crente querendo levar o outro para o judicial. Está cheio de crente, irmão, olhando um para o outro dizendo: eu te amo, e na primeira oportunidade fala mal um dos outros. Que igreja é essa? Que igreja é essa? A igreja de Jesus, ela diz que tem que ter amor. Se você não ama, você não tem Deus. Eu estava tentando, querido, ser indireto, mas eu quero ser muito direto para você. Se você não ama, você não tem Deus. Não tem língua certa que você ore. Não tem profecia certa. Você pode ir para o fim do mundo. Você pode sair dessa igreja e ir para o Japão, orar em língua e voando que nem um super-homem. Isso não te dá direito de ser alcançado no reino de Deus. Isso não dá direito de ninguém entrar no céu. Capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus colocou uma colocação e dizendo assim: muitos irão naquele dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, missionária Lourdes, em teu nome eu expulsei demônio. Foi no meu nome e deu certo. Oh Jesus, como deu? O diabo expulsou. Oh Jesus, como foi poderoso. E eu te conheço. Da onde eu te conheço? Senhor, olha, apartai-vos de mim. Você acha que ele vai falar isso para o mundo? Vai falar para quem está dentro que o conhece, mas ele não o conhece. Está assim, irmãos, de crente dentro das igrejas, que conhece a Jesus, mas Jesus não o conhece. E eu nunca vi um relacionamento desse, que eu conheço você e você não me conhece. Eu nunca vi um relacionamento, querido, que você me conhece e eu não te conheço.
Relacionamento se chama, amados, convivência de forma mútua. Eu conheço você, sei onde você mora, você sabe meu nome, você sabe meu número de celular, como a irmã Fátima hoje testemunhou, e ela disse que Jesus já deu uma linha telefônica, e ela já deu o número para você ligar para ela. Você pode aplaudir o Senhor pela vida da irmã Fátima, porque Deus é muito bom. Nós vivemos, irmãos, uma situação em que muitas das vezes as pessoas, elas estão doentes, e na hora que elas começam a serem tratadas, elas querem dar alta por si próprio, ela quer dar alta para si mesmo. Preste bem atenção, que muitas pessoas às vezes, elas dão entrada no pronto-socorro, na emergência, com uma situação difícil, correndo risco de vida e morte. E quando elas entram na emergência, alguém já faz os primeiros atendimentos ali e coloca aquela pessoa em reserva ali, em observação, mas sem um atendimento preciso, mas só pessoas ali de olho, esperando a hora daquela pessoa ser atendida. Aí as horas passam, os minutos passam, aquela agonia, a pessoa que estava agoniando, ela percebe que não está mais com aquela agonia, que ela foi levada àquele lugar. E aquilo, irmãos, vai aliviando ela ao ponto de ela esquecer que ela deu entrada na emergência entre vida e morte. E pelos médicos estarem demorando para lhe atender, elas próprias querem dar alta para si mesmas. Talvez você conheça alguém que deu entrada na emergência entre vida e morte, foi lá morrendo, mas ficou lá meia hora sem atendimento, passou-se a agonia. Ah, eu não quero ficar aqui não, porque o hospital não é para mim. E ali faz um fuzuê. E alguém fala assim, mas você vai embora? Vou. Então você assina aqui um termo. E elas próprias assinam um laudo de suspensão de alta, sem ter passado por um especialista e sem saber a causa do problema que lhe levou no médico. E aí vai para casa. Preste bem atenção, que os que fazem dessa forma estão assinando uma vida de derrota. Porque se você foi levado ao médico, se você deu entrada em emergência, quer dizer, querido, quer dizer, querida, que a sua vida não está bem. Você está entendendo? Se você fez uma entrada, se você está ali, não saia enquanto você não for tratado. Não saia enquanto não tratar o que você precisa por dentro, porque se você for para outro lugar, você pode morrer. Eu espero que você tenha entendido o que eu estou tentando te pregar. Eu espero que você seja esperto com essa mensagem de revelação para a sua vida. Não saia, amado, não queira assinar a tua demissão daquele lugar, não queira assinar a sua alta, porque ninguém ainda deu um veredito, ninguém parou com você para poder falar a causa do problema, ninguém ainda tratou o problema, porque o problema está dentro. Ele pode, querido, agora sumir, mas ele vai voltar, entendeu? O problema ainda não foi sarado, a cura ainda não foi estabilizada, ainda há uma ferida. É tempo de tratar antes de pegar alta. É tempo de tratar, querido, porque na hora que você assina e você está correndo risco seríssimo. Se coloque em pé no nome de Jesus, aleluia. Quero convidar os irmãos do louvor para nós orarmos e cantar mais uma canção. Nós estamos, irmãos, com a oportunidade de mudar a nossa vida pela palavra. Você precisa mudar a sua vida pelas escrituras, porque toda vez que você muda, você permite a palavra de Deus